Entrevista do dia. Ele está aqui, pessoal. Ele está aqui. É o vereador Maicon Nogueira, do Progressistas. Vereador, recebi agora há pouco um deputado e agora um vereador. Também falo sobre trânsito, né? Sobre mobilidade urbana. Vereador, bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia, meu amigo. Falar sobre a CPI não é nem falar sobre trânsito nem mobilidade, falar sobre dignidade, né? Também Dignidade. a mesma indignação que você tem, o deputado teve em relação à CCR Vias, o absurdo que foi todo esse processo, a gente tem em relação a um serviço que é caro em Campo Grande e ineficiente. Então, para além do nosso problema de mobilidade, a CPI do transporte, a CPI do consórcio quer averiguar o porquê, né, que as pessoas pagam caro num serviço ineficiente. Agora, vereador, um questionamento, né? Em que pé está a CPI e quais são os rumos da Comissão Parlamentar de Inquérito agora? A gente está chegando no meio do ano já, praticamente, né? A CPI começou há pelo menos 60 dias, então ela é uma CPI, é histórica porque em 12 anos de contrato com essa empresa, nunca conseguiram abrir uma CPI para investigar quais são as cláusulas desse contrato que lesam o contribuinte, que lesam sobretudo o usuário. E nós estamos descobrindo coisas muito interessantes ali. Descobrimos que o ex-secretário de diretor-presidente da Getran já trabalhou para o consórcio, indicado pelo ex-prefeito Marquinhos Tradi, é uma indicação no mínimo estranha para alguém que deveria fiscalizar esse contrato, fiscalizar a prestação do serviço, é um ex-funcionário do grupo do próprio consórcio, um prestador de serviço da empresa. Eu só vou aproveitar esse adendo, vereador, com toda a licença, mas eu tenho um questionamento, né? Na pasta da Getran era um ex-diretor, né, o Janine, que Isso, prestou aí esclarecimentos na oitiva, isso. e ao mesmo tempo o ex-prefeito estava lá também, porque é vereador. Como É, que ficou outra essa coisa relação? controversa, o ex-prefeito Marquinhos, ele tem ido às audiências da CPI e tem feito comentários que me ensejaram a convocá-lo como uma testemunha para ir lá prestar esclarecimento. Os membros da CPI vão julgar esse meu requerimento para aprovar a ida do ex-prefeito Marquinhos Trade para dar explicações sobre o que foi feito no período de 6 anos em que ele foi prefeito em relação à fiscalização da idade da frota, tenho certeza que ele vai apresentar lá dados interessantes, e também em relação ao cumprimento do TAG, que é um termo de ajuste de gestão que foi feito com o Tribunal de Contas, mas enfim, somando os gestores que passaram, somando os desafios que a gente encontrou ali em relação ao contrato, nós já temos um rumo para as investigações. Não dá para vingar um contrato que lesa as pessoas. O serviço foi tão precariamente prestado que as pessoas migraram. Ao invés das pessoas fortalecerem, e a política apresentada fortalecer a mobilidade urbana, ocorreu o inverso. As pessoas compraram moto, compraram carro, as pessoas viram que era mais barato você ir 2, 3 juntos de Uber, trabalhar, ir e voltar. Então, inflacionou o nosso trânsito de carro, saturou o nosso trânsito e diminuiu a frota. Nós tínhamos 600, hoje nós temos 480 anos, diminui em mais de 100 números, em 100 o número de ônibus rodando na cidade. Dezenas de linhas foram desativadas nos últimos anos. Então é uma CPI histórica que está avançando. Já ouvimos diretores da GEREG, a capacidade também do poder público municipal em fiscalizar a execução desse contrato foi precarizada, não tem servidores suficientes dentro das agências de regulação para fiscalizar esse contrato. Então a gente está avançando. Vamos para a terceira fase das oitivas, Rodrigão, onde nós vamos ouvir os representantes do consórcio, para também ouvir deles. Eles vão falar, olha, mas tinha um número X, tinha 250 mil usuários há 12 anos atrás, hoje tem 100 mil. Como que eu vou manter os ônibus trabalhando, rodando, com diesel que também mais que dobrou? E a gente tem que ouvir, para ser justo, também ouvir a empresa, porque assim como o deputado trouxe aqui a justificativa da CCR Vias em relação ao não cumprimento do contrato, porque o mercado mudou durante o contrato, nós também temos que dar oportunidade para o consórcio explicar e a gente ali encontrar um meio termo ali para que a gente tenha mais ônibus, que esses ônibus tenham ar-condicionado e que também sejam de energia renovável, que eles sejam a gás, para não estar poluindo o meio ambiente. Vereador, já que o senhor entrou nessa comparação, né, eu vou pegar a mesma pergunta que eu fiz ao deputado em relação à concessionária CCR MS Vias, trazendo para o consórcio Guaicurus.
A Agereg, ela é responsável pelos contratos, né, de concessão, tanto de água, energia, transporte público Ela e faz a a regulação. regulação. Quando vocês ouviram, né, a Agereg e pegaram ali o contrato, tinha muita coisa que não foi cumprida? Muita coisa não cumprida. Como o que, por Eu vou te exemplo? dar um exemplo. Tinha ali que o consórcio tem que manter ah, uma série de padrões de atendimento. Tem que dar satisfação em relação aos horários, tem que dar informação em relação à bilhetagem, o controle, né, eletrônico dos bilhetes que são emitidos, tem que enviar o fluxo do seu caixa para a agência de regulação, o fluxo de entrada e saída de recursos. Isso diariamente? Não, isso Ou mensal? é isso, exatamente, de maneira periódica. E Aham. não foi cumprido várias dessas cláusulas. Tanto é que o Tribunal de Contas identificou a gravidade na falta de regulação e de fiscalização do contrato, chamou a prefeitura, chamou o consórcio, chamou até a Câmara de Vereadores na legislatura passada, falou: olha, eu vou dar um prazo novo para vocês readequarem itens contratuais que não estão sendo cumpridos. Então, foi dada a chance de ter melhoria. E o que aconteceu? Falaram que cumpriram essas exigências do TAG, do termo de ajuste de gestão do Tribunal de Contas, e o que aconteceu lá na ponta? Não mudou nada na vida das pessoas. As pessoas continuam pagando uma tarifa cara, um ônibus precarizado, demorado, os terminais agora que foi feita uma reforma, mas há anos não se tinha uma reforma nos terminais. A gente viu sair de circulação os ônibus sanfonados que levavam centenas de pessoas de uma vez. Então, nós queremos entrar no meio termo, encontrar uma solução para não ir para a medida mais arriscada possível, que também é um desafio, é romper esse contrato, a prefeitura puxar para si essa responsabilidade e fazer uma nova licitação. Agora, vereador, há essa possibilidade, A né? CPI tem o poder de fazer essa sugestão sob o crivo de dar as responsabilidades legais para a prefeitura e para o consórcio, nós temos essa prerrogativa de apontar uma solução. Bom, um outro questionamento que eu faço, até trouxe ontem no meu programa, da integrante também da CPI, a vereadora Luísa Ribeiro, foi ter identificado, né, inúmeras irregularidades entre o trajeto Campo Grande e Ayanduí. As pessoas vão de um ônibus, que as pessoas não têm condição de descer no ponto que queria porque não conseguem chegar na porta. E a Getran, os dois diretores ouvidos, eles não reconheceram que isso é um motivo para multar a empresa quando ela atende uma capacidade maior do que o necessário, porque você perde a segurança dentro desse transporte. Um item pior ainda, está contratualizado que a empresa deveria ter um seguro de vida e de acidentes no trânsito. Esse seguro não existe. Não E está existe. contratualizado. Se alguém cair hoje no ônibus, se machucar, se lesionar, como tem dezenas de casos de pessoas que, inclusive, infelizmente vieram a óbito, descendo, se caiu, o ônibus saiu com a porta aberta, já teve caso. Hoje a tecnologia não permite que o ônibus rode com a porta aberta. Mas tem casos judicializados de pessoas que, ao descer do ônibus, ficaram enganchados na porta, perna ficou e, infelizmente, a grande maioria é idosos. A empresa trata no individual, num processo que você pode ser indenizado ou não, mas a empresa não tem como pagar uma franquia de um seguro para lá e resolver. Porque isso está no contrato, isso deixa o contrato mais caro e nos últimos anos as agências reguladoras não multaram o consórcio por conta da falta de contrato. Agora a gestão da prefeita Adriane Lopes, no início do ano, emitiu uma multa de 12 milhões de reais, confirmou essa multa de 12 milhões de reais para a falta desse seguro de vida que consta como obrigatório no contrato. Bom, o senhor falou assim que agora entram ali, né, o chamamento, além do ex-prefeito de Campo Grande, atual vereador também da Câmara dos Vereadores, Marquinhos Tradi, representantes do consórcio, o ex-presidente vai ser chamado e o atual presidente também? Com certeza, o ex-presidente, o ex-diretor pelo consórcio, Seu João seu João Rezende. Rezende, tem data proibitiva dele, e também já estamos organizando a data
para o atual diretor-presidente Que é o Temis. Temis, que é o Temis. Ainda vamos ouvir mais 3 técnicos da Gereg, onde a gente está identificando o maior desafio na regulação para entender o que está acontecendo com a Gereg. Foi a falta do concurso público. O que acontece? As pessoas que fiscalizam são indicados politicamente. Então, quando troca uma pessoa, sai um prefeito, entra outro prefeito, sai um prefeito, entra outro prefeito, troca todo mundo. Então, não se tem padrão de fiscalização, não se tem padrão de auditoria, Rodrigo, em cima desses contratos. Tem um indivíduo, mas não tem a qualidade. Eu falei isso na última oitiva. Isso é um absurdo, porque toda vez que judicializar algum item do contrato, o consórcio venceu. Por que nós pagamos caro para uma estrutura bilionária, que a prefeitura tem um orçamento de quase 7 bilhões de reais, e não conseguimos judicialmente fazer valer a favor das pessoas o que está constando em contrato? Então a gente tem muitas coisas a avançar e esse é um serviço da Câmara de Vereadores. Para as pessoas que não entendem qual é o papel, às vezes, de um vereador, é fiscalizar a qualidade do serviço público e investigar. Também é uma prerrogativa dos vereadores. Nesse caso, merece toda essa investigação possível, porque não dá mais para continuar do jeito que está. Bom, vereador, só para a gente encerrar, né, que eu preciso passar o bloco, para quem está nos ouvindo, principalmente para quem está dentro de um ônibus, tem vários motoristas de ônibus nos escutando, gente no foninho, sentado no assento, ou infelizmente gente em pé numa lotação ou numa superlotação. O que o senhor fala em relação à CPI? Vai terminar em pizza, vereador? É impossível terminar em pizza, porque nem terminou a CPI, a prefeitura já notificou a empresa essa semana que tem que retirar 98 ônibus precarizados de linha e em 30 dias apresentar novos ônibus. Ou seja, nós já temos diversas vitórias antes mesmo de encerrar a CPI. 12 milhões de reais de multa para o consórcio porque não regularizou ainda o seguro e agora está apresentando uma plataforma, uma empresa que vai ser contratada para dar seguridade aos usuários e as pessoas no trânsito também. Então nós já temos muitas coisas que nós avançamos sem ao menos ter terminado a CPI, mas eu acho que a gente pode avançar mais. A gente precisa de pelo menos 300 novos ônibus rodando em Campo Grande sem aumentar o valor da tarifa. Bom, Maicon Nogueira, do Progressistas, ele que faz parte da CPI do Transporte Público da Câmara de Vereadores de Campo Grande. Vereador, qualquer novidade, acione a gente, porque de fato, né, é um soco no estômago. Vou falar a mesma frase que eu falei para o deputado no bloco anterior. Assim como a gente levou um soco na BR-163, a gente leva um soco todo dia quando se fala em transporte público. Nós não podemos desanimar, né, Rodrigo? As pessoas pagam impostos, as pessoas querem que os políticos eleitos façam valer o melhor uso possível desse imposto. E se nós temos um serviço caro e ineficiente, nós temos que discutir isso até o último momento para ver qual é o melhor para o usuário, porque é a função do político, não é advogar a favor de Câmara ou de Prefeitura ou de consórcio, sempre as pessoas em primeiro lugar. Essa, pelo menos, é a minha missão dentro da Câmara de Vereadores. Obrigado pela oportunidade. Abraços, vereador.